Vamos ler o versículo 7 de 1 Coríntios, no capítulo 13. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o início do versículo 8, o amor jamais acaba. Aleluia. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, pelas coisas que Tu queres comunicar ao nosso espírito. Aleluia. Deus, temos buscado de Ti, do Teu coração, que Tu nos fale. Tu conheces o nosso coração, Senhor. Tu já nos falaste, Senhor, aqui, mas nós queremos ouvir mais e mais da Tua voz. Amém. É por isso que nós oramos e te pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Quero ler um outro versículo que está em Coríntios também, no capítulo 8, no versículo 1. O finalzinho desse versículo: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Queridos, nós temos história e mais história. Alguns são mais antigos, estão nessa caminhada há muitos anos, outros são mais novinhos, mas eu creio que Deus quer trazer ao nosso coração aquilo que é a realidade desse dia e desse tempo. A gente pode aprender muitas coisas na palavra e queremos aprender. Eu quero aprender. Eu clamo ao Senhor, eu digo ao Senhor, eu quero aprender, eu quero aprender. Quando sento com alguns irmãos, eu anoto, escrevo, oro, abro a palavra, peço a Deus sabedoria, revelação, mais entendimento. Porque eu descobri há muitos anos e sigo descobrindo que eu não sei nada. Eu quero aprender, eu quero ser um aprendiz, eu quero viver toda a minha vida como um aluno do Senhor. Aleluia. E esse versículo aqui de Paulo aos Coríntios: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Aleluia. Tem meditado, irmãos, que muitas coisas que estragam a nossa vida é quando a gente aprende e não pratica. A gente vai ficando estragado. Por que a gente convive com muitos irmãos no contexto da igreja que estão estragados? Porque aprenderam. E um dos versículos que foi citado aqui hoje, Efésios capítulo 4, com toda humildade, mansidão, suportando-vos uns aos outros em amor. Se aprendêssemos isso, irmãos, muito mais do que toda teologia no sentido do aprendizado, do conhecimento. Queremos conhecer, pesquisar, estudar, orar, nos aprofundar. Mas o que estraga alguns de nós, César, Tarcísio, é que depois que sabemos, a gente não quer mais se submeter. A gente não quer mais ser igual ou menor do que os outros, porque a gente aprendeu e a gente cresceu tanto que a gente não consegue conviver mais com os pequeninos, com essa gente que está aprendendo com humildade.
E eu creio que Deus quer levantar-nos assim. E quer nos levantar assim. Presbíteros, diáconos, irmãos que se sujeitam uns aos outros. Como Deus já nos falou aqui. Porque os irmãos podem imaginar a explosão da igreja, se de fato o Espírito Santo colocar em nós esse quebrantamento, essa humildade, Aleluia. para servirmos ao Senhor, porque essa é a vontade de Deus. Glória a Deus. Nós não queremos mais, irmãos, essas reuniões solenes. Isaías cita isso. É um povo que canta, que faz tudo o que crente faz, mas de fato o coração desse povo está longe de Deus. Quando Deus nos falou sobre a igreja, Ele nos revelou todo um processo de nos moer de cruz, de nos levar a Ele e aos irmãos, porque o primeiro e grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e depois a palavra diz, amar ao próximo como a ti mesmo. Por que eu quero que Deus cubra essa consagração, essa ordenação de amor? Porque de fato, irmãos, o conhecimento, as conclusões, as especulações, a nossa mente, ela vai muito longe, com muitas coisas. Mas quando Jesus fala, isso eu vos mando, João 15, 17, que vos ameis uns aos outros. Poucas coisas Jesus manda, mas Ele diz de uma forma tão direta, isso eu vos mando. É como se nós pensássemos que as coisas todas, e eu entendo isso, perdão por entender assim, ou então por favor entenda como eu entendo, não tem nada maior do que o amor. Nada. Porque o amor é o dom supremo. Quando nós vemos essa carta tremenda de 1 Coríntios, no capítulo 13, você lê, estuda, e você não consegue achar o norte desse amor, porque é um mistério de Deus, é algo tão sublime, tão sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, falar em língua, coisa tremenda, poder de Deus, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retira. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, profecia, conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Fé. Todos que se aproximam de Deus têm que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, os irmãos vão vendo que Deus vai pegando esses fundamentos todos da palavra, esses princípios todos da palavra, que são elementares, que são fundamentais, mas Ele vai colocando o amor acima de todas as coisas. Ainda que eu distribua todos os meus bens, fazer caridade,
fraternidade, um processo de abençoar os pobres. Amados, podemos fazer tudo isso, mas se eu também entregar o meu próprio corpo para ser queimado, como alguns ativistas fazem, se não tiver amor, a palavra diz: nada disso se me aproveitará. Porque de fato o amor é paciente, é o primeiro produto, é o primeiro fruto. É como se fosse, agora sim, eu amo, eu sou paciente. A gente sabe isso dentro de casa, né? Os casados, marido com paciência com a esposa. Paulo depois vai falar lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 6, ele diz assim: há muita paciência. Mas tem marido que dentro de casa assim: com você eu tenho que ter muita paciência. Mas é porque ele já perdeu. Ele diz assim, já está jogando a toalha. Mas a Bíblia diz que o amor é paciente. Pode ter esposas também que já não têm essa mesma paciência com o marido. O amor é benigno. O amor não arde ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se vangloria, né? Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não agrava as coisas. Quem que está perto de você? Agrava as coisas ou pacifica as situações? Alivia as tensões ou aquela pessoa incendiária? Quanto mais pegar fogo, mais gasolina, querosene, combustível. Tem gente que é um posto de gasolina assim, está pronto a incendiar. Mas o amor não agrava as coisas, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E eu chego ao versículo que nós lemos: tudo sofre. Irmãos, muitos de nós chegamos a um ponto da nossa vida que a gente diz assim: não, sofrer tem um limite. Tem até essas placas: pare de sofrer. E atrai muita gente. Mas o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Paulo disse uma outra coisa, que está escrito aqui em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 24: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Tarcísio, Sérgio, ou César, Serginho, Deus o guarde e tenha. Lembramos do Sérgio. Nossos presbíteros aqui, o que Deus está nos chamando é para sofrermos aflições. Quem pregou para você o Evangelho que seria fácil, de prosperidade, e que as coisas iriam ficar aliviadas, Tarcísio, não é assim. A gente sabe que não é assim. Devíamos dizer uns para os outros: tudo sofre. Foi o que Paulo diz aqui: eu agora vou viver esses sofrimentos que restam, preencher o resto das aflições de Cristo na minha carne. Irmãos, qualquer evangelho que não tem no bojo a cruz, a humilhação, quebrantamento, é engano, é fake news. Nós precisamos, em nome de Jesus, entender que o processo de Deus é de
rasgar o nosso coração. São isso que esses homens terão que fazer, e nós, os presbíteros, teremos que fazer em toda a nossa vida, e não há descanso para isso, porque a gente ora pela paz, travando muitas guerras, e vencendo essas guerras dentro de nós, e precisamos vencê-las. É por isso que tudo sofre. Queridos, que bom se Deus hoje, e eu oro ao Senhor para colocar isso no nosso coração, que não somente os presbíteros são chamados para isso, como já foi dito aqui pelo Wilson, mas toda a igreja compreender essa mensagem. Aleluia. Porque não é tarefa só de quem é chamado, levantado, reconhecido, porque Deus quer levantar toda a igreja para a glória Amém. Do nome dele. Na visão inclui, irmãos, que nenhum de nós estaremos fora, mas que todos nós temos que ser servos, nesse sentido da palavra, e Deus nos levantar, não importa homem, mulher, criança. Eu tenho testemunhado que eu tive na casa de uma família agora há pouco tempo. Cheguei dos Estados Unidos, Canadá, alguns países, mas antes eu estive numa cidade aqui no Brasil, uma capital. Eu trabalhei muito a sexta-feira. Foi muito pesado. Eu ficava andando assim, em pé, para não... É ruim você estar com alguém, abrindo a boca, ou esgotado. E eu ficava em pé, cansado. Mas 2h da manhã, quando eu fui dormir, aquela criança de 11 anos bateu no meu quarto, já tinha tirado a camisa, estava vestindo o pijama, e disse assim: tio, o seu dia foi muito pesado, eu queria orar com você. 11 aninhos. Depois, no dia seguinte, ele disse assim: ô tio, eu sei que o trabalho está intenso, estava intenso, já era sábado, será que a gente vai ter um tempinho para ir na pracinha fazer um evangelismo? E quando foi no domingo, antes um pouco dos irmãos me levarem para o aeroporto, nós estávamos tomando um café na mesa e ele começou a chorar. Olhei para ele e disse assim: tio, Tobin esteve aqui na cidade, o Luciano Subirá também esteve aqui na cidade, e eu queria tanto que eles orassem por mim, e eu não tive essa oportunidade, mas Deus te mandou para a minha casa, ora por mim, eu tenho uma crise de asma, de bronquite, eu quero ser curado. 11 aninhos, não tem idade para Deus operar um milagre em nós. Por isso que desde os velhos e os jovens, todos vamos profetizar e impactar a nossa cidade, não importa a idade, mas é o que Deus quer trabalhar conosco. E quando eu estava indo para o aeroporto, aquela esposa ligou para o marido dizendo assim: tivemos Jesus em casa de sexta até domingo. É isso que Deus quer fazer com você, é isso que Deus quer trabalhar comigo. Mas para que Deus opere esse milagre, algumas vezes a obra é sacrificial, tudo sofre, mas Paulo fala que também tudo crê. Amados, quantas situações nós temos que andar na contramão dessa fé, porque as coisas tentam gerar incredulidade. Uma delas, por exemplo, é com a igreja. De repente a gente olha assim: Deus é bom, mas a igreja é um problema. E nós temos que lembrar que a igreja sou eu. A igreja começa comigo, eu sou um problema. Quando você olhar e dizer assim, você lembra: sou eu o problema? Deus está nos chamando para fazermos parte da solução.
e não do problema. Irmãos, estamos cercados de muitas situações, mas no nome de Jesus Cristo, eu quero crer até o final de uma forma simples, comprometida com Deus, porque o amor tudo crê. A igreja tem que tirar toda a palavra de incredulidade que sai da nossa boca. Ele é Senhor da obra, Ele está fazendo a obra é dele, eu creio nele. O Espírito Santo está renovando a nossa fé, a nossa credulidade, porque que chega um irmão novinho, tem mais fé que os irmãos mais antigos. Amados, o que nós antigos temos que fazer é voltar a essa simplicidade, é voltar ao primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. Nós queremos culpar as pessoas, a igreja, os líderes. Meu líder é ruim, mas você pode ser bom. Deus pode te levantar, e Deus pode te usar, porque nós cremos. Irmãos, vamos nos levantar contra essa apatia, essa situação que toma o nosso coração, trazendo frieza. No amor não pode ter frieza. A palavra mostra isso, irmãos. Tira essa frieza do seu coração. Nós queremos nos aquecer no Senhor, esperar no Senhor, porque a próxima palavra que nós lemos no versículo 7, tudo espera. Eu falava hoje no carro com o irmão, quando nós descíamos a montanha, irmãos, por que nós falamos que Jesus transforma e nós somos os primeiros a termos uma posição preconceituosa contra o irmão? De fato, Deus está trabalhando no irmão, Deus está trabalhando na igreja, porque Deus é um Deus que trabalha. E algumas vezes Deus já trabalhou no irmão, e eu de fato continuo tendo aquela posição de censura a respeito da vida dele, porque um dia eu o conheci, ele fez tal coisa, e aquele irmão, eu guardo só o passado dele, eu não estou interessado no que Deus fez no presente, eu não estou interessado na obra que Deus está fazendo. Em quem que eu estou crendo, irmãos? No inimigo, porque é o inimigo que é o acusador. O diabo é o acusador, a gente sabe disso. Quem acusa é o diabo, mas o nosso Deus, Ele quer nos levantar. O nosso Deus quer nos trazer para perto para Ele. Por mais que para mim pareça que a obra está demorando, a Bíblia diz assim: o amor tudo espera. Irmãos, não tem prazo. Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra há de completá-la. Até que dia? O dia de Cristo Jesus. Não cabe a mim transformar ninguém, não cabe a mim julgar ninguém. Irmãos, eu tenho que julgar com a palavra, mas se eu estou usando a palavra na vida daquele irmão, estou orando por aquele irmão, e Deus está trabalhando na sua igreja, a palavra diz: o amor tudo espera. Eu espero. Pensa aí nessas situações que você passa, algumas vezes dentro de casa, algumas vezes no trabalho,
na escola com os irmãos ou no processo da igreja. Tudo espera. A Bíblia diz que a gente tem maneiras de resolver. Você tem alguma coisa contra o teu irmão? Pode falar alto. Vai até ele. Assim o amor de Deus, cheio de graça e de verdade. Você não vai a ele para peitar, você não vai para bater, porque toda a verdade falada fora do tempo é mentira. Deus tem o jeito e o tempo, o modo. Eclesiastes. Abordar os irmãos com brandura, com mansidão. Essa é a vontade de Deus. No mais é esperar. Se você souber que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, vai a ele. Essa prática do amor que nós precisamos na igreja. Não existe o dom da suspeita, existe o dom do discernimento de Deus, não é do julgamento. O que Deus não fez, eu tenho que esperar. Quanto tempo, amados? Enquanto eu estou esperando, eu estou amando. E Paulo diz assim: tudo suporta. O que eu quero pedir aos irmãos é que recebam essa palavra no espírito, no coração. Amém. Uma revelação na sua vida. Tudo suporta. Nós temos que viver isso, amados. Tudo suporta. Por que o nosso casamento não acabou? Porque tudo suportamos. Por que educamos os nossos filhos com o amor de Deus? Porque a gente tem que aprender a suportar. Lá em 1 João, capítulo 4, todo o texto é extremamente tremendo sobre amor. Mas vai dizer 2 vezes: Deus é amor. Deus é amor. O amor é uma pessoa, não é uma teologia. O amor não é uma tese. O amor não é uma situação de conhecimento, é também conhecimento. Mas quem conhece a Deus ama o seu próximo. Conhecer para dividir, conhecer para estar longe, conhecer para separar. Quem separa é do diabo. Não podemos cair em armadilhas, amados, porque a separação é do diabo. Eu não posso de maneira nenhuma dar esse crédito ao inimigo, porque da minha parte, da parte da palavra, o que Deus quer que eu viva é esse iniciozinho da frase de 1 Coríntios capítulo 13, 8, quando diz: o amor jamais acaba. Eu quero que você pegue essas situações todas que você fica em conflito dentro de você. Tem perguntas dentro de você, tem crises dentro de você. Essas coisas que às vezes nós não conseguimos resolvê-las. Sabe como é que nós resolvemos, irmãos? Com a palavra. A gente soluciona tudo com a palavra, porque o que Deus quer resolver é a mim com a palavra, não é o outro. Mas Deus quer que eu viva essa palavra para a glória do Senhor. A Bíblia diz acima de tudo. O que é acima de tudo no grego? No hebraico, no aramaico, no latim? Será que é acima de tudo? 1 Pedro 4, 8, acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros. O amor tem que ser intenso. Não é amor de panelinha, não é amor de preferência.
não é amor do meu grupo, mas é o corpo de Cristo, amados. A gente vê o corpo de Cristo, amar a igreja como um todo, amar os irmãos. Então esse amor intenso, o amor que, segundo a palavra de Deus, quando nós olhamos Provérbios 17, no versículo 9, a Bíblia diz isso, que o amor, ele encobre uma multidão de pecados. Então nós somos crentes permissivos? Não. A gente vai conseguir que as pessoas compreendam essas coisas pelo amor. Hoje tem muita gente que machuca a gente. Deus já usou o Gilberto para falar, por falta de amor. Então a gente quer a igreja, mas de repente não achou na igreja o amor. Eu quero morrer. Tem gente que morre sem conhecer a igreja. Mas o que a Bíblia diz na continuidade desse versículo é que o que traz o assunto à baila separa os melhores amigos. O que Deus está falando conosco, irmãos? É para ficar trazendo a podridão do meu irmão, a dificuldade do meu irmão, a luta do meu irmão, a fraqueza do meu irmão. Queridos, nós temos que concentrar muito mais nas virtudes do que nos defeitos. A igreja tem pecado porque explora defeito sem explorar virtudes. Isso nos atrapalha bastante, porque é isso que nos separa. Nós podemos imaginar a igreja como pode crescer, Tarcísio, César e demais companheiros aqui, se nós praticarmos essas coisas. E às vezes me incomoda esse si, que a gente não tem que viver nesse si, mas Deus está nos chamando para praticarmos essas coisas para a glória do Senhor, e que caia uma revelação no nosso espírito para a gente viver esse amor de Deus. Amém. Glória a Deus. Nesse texto do amor está escrito: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Mas a palavra diz assim: eu quero vos mostrar um caminho sobremodo excelente. Irmãos, se eu aprendo e fico ruim com os irmãos, eu não estou vivendo esse caminho sobremodo excelente. Mas o que Deus quer é que eu possa viver essa palavra. E aí a gente vai lá para 1 João, no capítulo 3, no versículo 18, diz assim: filhinhos, não amemos de quê? De palavra nem de língua, mas em obra ou de fato e em verdade. É prático, o amor é prático, irmãos. O amor hoje é não correr para a fila, que a gente está se alimentando da palavra. O amor é dar o lugar para que outros possam chegar primeiro. Sabe por que aquele paralítico chegou lá naquele tanque de Betseba e ele não foi curado? Porque o pessoal via que quando o anjo então mexia, movia as águas, um corria e curava primeiro. A igreja tem bula até da cura. Nós devíamos dar lugar para o outro. Imagina se o paralítico ia conseguir ir lá no tanque. Mas louvado seja o Senhor, que Ele não depende nem desse anjo, nem desse tanque, porque Ele pode falar em nome de Jesus: levanta e anda. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nosso amor não pode ser de língua e de palavra, mas em obra e em verdade. Pratica isso, pratica isso. E se você vê e diz assim: a igreja não faz isso, diz você: eu farei isso, eu faço isso, eu quero isso, eu dou minha vida por isso, eu oro, eu choro, eu pago um preço, eu jejuo, eu amo, eu dou o exemplo, porque de fato Deus me chamou para viver isso.
Irmãos, o Espírito Santo de Deus, Ele quer trabalhar na nossa vida. Não para a gente só reconhecer presbíteros e para a gente ter um amontoado de membros, mas a gente quer a igreja multiplicada, reino de Deus multiplicado. A Bíblia diz: seja um para que o mundo creia, João 17. Se não está acontecendo a multiplicação, tem algum problema com a unidade da igreja, porque é promessa de Deus que se nós formos um para que o mundo creia, haverá multiplicação. E é por isso que nós vamos ter que amar, clamar ao Senhor, para que esse milagre aconteça conosco, e o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós. Eu quero dizer para você que o amor, ele decide tudo na terra. Você tem alguma dúvida sobre algum assunto? Ame. Pelo amor, Deus fará grandes coisas. Aleluias. Coloca isso no seu coração, no seu espírito. Eu te peço em nome de Jesus, coloca isso no seu espírito. Irmãos, eu digo aqui, mas cada um de nós temos exatamente a medida do amor que nós temos que praticar, e com quem nós temos que praticar, e o que nós temos que fazer. Então é esse amor que eu tenho que praticar, porque o amor decide tudo na terra. E eu quero terminar, tem muitas coisas sobre o amor, mas quero terminar com 2 Coríntios, no capítulo 18, 5, versículos 18 a 20. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 até o versículo 20. Porque aqui eu creio que é o nosso chamamento, Tarcísio, César, e nem vou citar tantos outros nomes aqui, porque nós temos companheiros aqui de tanto valor, mas a palavra diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, que deu e nos deu o ministério da reconciliação. Queridos, reconciliar pessoas é um ministério. Por isso que, de fato, se nós insistimos em pontos, a gente não pratica o ministério da reconciliação. É por isso que as esposas, os maridos, os filhos, todos temos que perdoar uns aos outros, porque o perdão libera o seu coração, mas libera a pessoa, liberta a pessoa. Eu não quero aprisionar ninguém, amados. É bom demais na minha vida pensar assim: eu não tenho uma pessoa que eu digo assim, como já ouvi, eu risquei o seu nome da minha vida, ou da minha lista. Graças a Deus, eu nunca risquei ninguém, porque o Pai nunca riscou. Eu vim para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Aqueles que tu me destes, de maneira nenhuma lançarei fora. Louvado seja o Senhor. Eu quero parecer com Jesus. Deus está te levantando, Tarcísio, César, hoje oficialmente, para parecer com Jesus. Vão acontecer críticas, faz parte, somos pessoas públicas, mas irmãos, com a graça de Deus, a gente vai saber tratar cada uma das críticas com o coração de Deus, com o coração do Pai. Sempre com reconciliação, sempre com uma posição de perdão, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Você já transgrediu hoje, ontem, essa semana? Irmãos, Jesus é perdão.
perdoar 70 vezes 7 ao dia. Perdão é o que eu quero compartilhar e amar. É perdão, é perdão, é amor pelos homens. Deus te chamou para isso. Eu te peço, eu te rogo, eu clamo ao Senhor, entenda isso. Ele não está, imagina, irmão, se vivêssemos debaixo de uma espada o tempo todo, nos acusando. Quem acusa é o diabo. Se você tem alguém que vê muitos seus defeitos e vive assim pegando no seu pé, mudou, não? A expressão é a mais antiga. Larga do meu pé, me erra. Você já disse para alguém, me erra? Já, ele já disse. Ele é crente sincero. Louvado seja o Senhor. Me erra, porque às vezes nós convivemos com gente que bate o tempo todo, bate. Irmãos, vamos amar e amar. Se você ama, o dia que você bater em um, ou no primeiro round, ele vai entender tudo. Mas é porque a gente amou. Por isso que primeiro nós temos que amar. E é assim que a palavra faz conosco. E Ele nos confiou, olhe bem, como é que a gente descobre o que é de Deus e o que não é de Deus, irmãos? É se tem gente praticando a palavra. O que é da palavra é de Deus, o que não é da palavra não é de Deus. Se eu e você praticamos o ministério da reconciliação, do perdão, da humilhação, se nós deixamos o meu povo ir, o próprio Deus, deixa o meu povo ir. Irmãos, a obra é de Deus, não é de homem nenhum. Cristo em nós, que é a esperança da glória, e o Espírito Santo de Deus, Ele nos chamou a essa reconciliação e nos confiou essa palavra da reconciliação. Se temos essa palavra, a gente está parecido com Jesus. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus, por nosso intermédio, exortasse. A minha vida tem que ser uma exortação de quê? De amor, não de cobrança, porque é o dom supremo, porque Deus é amor, porque eu estou cumprindo o mandamento de Deus. Porque tem muitos outros versículos que nós podíamos abrir. Romanos capítulo 5, o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Irmãos, vamos pegar essas coisas todas que a gente acha, que a gente pensa, que a gente viu, que a gente não viu, e vamos colocar tudo nesse prato e nessa vida do amor. João 3,16, a palavra fala, e a gente conhece bem, né? Porque Deus, fala aí, acorda o seu irmão aí do lado, fala com ele que está chegando a hora do almoço, só para falar esse versículo. Ela não está dormindo não, ela está ligada, intercedendo por mim, então eu só toquei nela. Mas fala junto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos falar agora 1 João 3,16. Nisto conhecereis o amor, que Ele deu sua vida por nós, e nós... Não é tão conhecido isso, não é, irmãos? O outro versículo é mais conhecido. Quando chega a nossa vez, a gente esquece. Ele deu a vida por nós, e nós temos que dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Louvado seja o Senhor. Queridos, quando eu perdoo, quando eu reconcilio, quando eu restituo, quando eu restauro, quando eu creio na restauração, é Deus. Isso é Deus. O que sai disso, irmãos, pode ser religião. A gente não quer religião.
Vamos tirar do nosso coração inveja, competição. Vamos tirar do nosso coração orgulho, pecado oculto. Vamos praticar o amor de Deus. Vamos praticar o que Deus quer. E é assim que nós queremos impor as mãos sobre esses homens, para que Deus os levante, não como gente que está cheia de opinião, não como gente que está cheia de governo. Deus nos falou muito esse final de semana sobre o governo. Às vezes nós pensamos que a questão é o governo, a questão é o cuidado, irmãos. Deus vai nos falar mais sobre isso na Páscoa. Mas eu posso governar a minha casa, que lá minha esposa, meus filhos, eu tenho dever de governar. Mas a igreja, o meu dever é cuidar. Eu tenho que cuidar do rebanho de Deus.